Mateus 18. Está no Novo Testamento, esse primeiro livro. Mateus 18. Já achou? Mateus 18. Novo Testamento, Cris. Primeiro livro do Novo Testamento. Você chega no Novo Testamento já está achando isso. Mateus 18. O título da mensagem diz assim, ó: o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem aproximou do Senhor Jesus? Os discípulos. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e perguntaram, né? Mestre, quem é maior no reino dos céus? No versículo 2: e Jesus, chamando uma criança, ele fez o quê? Chamou uma criança, colocou no meio de quem? No meio deles. Deles quem? Dos discípulos. E no versículo 3, o Senhor Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que se não o quê? Vos converterdes e não vos tornardes o quê? Como crianças, de modo algum entrareis aonde? No reino dos céus. Está vendo? Então, para entrar no reino, tem que se converter. Não entra de qualquer jeito, não é verdade? Verdade. Ah, fulano morreu, vai estar na paz de Deus. Será? Será se ele se arrependeu? Só Deus é que sabe. Se ele se converteu? Porque na mesma sentença estava quem? Os dois ladrões, crucificados como o Senhor Jesus, né? Sim. E um deles disse: estamos na mesma sentença. Mal fez esse homem, né? Ele repreendeu o outro. Para você ver que um dos ladrões repreendeu o outro, né? Porque estava zombando do Senhor Jesus, né? Salva a nós e salva a ti mesmo, né? Rei de Israel, né? Mas o outro repreendeu o outro e reconheceu que Jesus Cristo era quem? Era o Salvador, né? E ele chegou para o Senhor Jesus e falou: lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu reino. Ou seja, ali houve o que? Da parte do ladrão? O arrependimento, né? Houve o arrependimento. Houve no coração dele a convenção, né? A convenção está aqui, ó. Quando o Senhor Jesus... Olha a resposta que o Senhor Jesus dá para os discípulos. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração de quem? Dos discípulos. Que não era convertido ainda. Que não era convertido ainda. Porque Jesus conheceu o coração deles, né? Porque ali eles queriam ser maior um do que o outro. Eles, na mente deles, no coração deles, eles achavam que no céu seria maior. Não. No céu seremos como quem?
como os anjos. Adorar o Senhor somente. Né? Adorar o Senhor. Mas na terra, enquanto nós estivermos na terra, nós temos que ser como o quê? Como uma criança. Obediente, temente. É ou não é? Não uma criança rebelde. Mas tem criança rebelde, tem ou não tem? Por quê? Porque os pais dão corda. É ou não é? Os pais dão corda, dá liberdade. O Senhor Jesus não. Deus, quando Ele vê que o camarada, seja homem ou seja mulher, está passando dos limites, o que é que Ele faz? Ele puxa a corda. Ele deixa passar para quebrar a cara. Ele permite quebrar a cara. Ele permite o camarada, homem ou mulher, fazer do seu jeito, porque não vai dar certo. Não é do jeito que a pessoa quer, é do jeito que Deus quer. Verdade. O profeta Balaão queria fazer do jeito dele. Isso. Mas Deus usou a jumenta, fez a jumenta falar para repreender ele, porque não estava dando ouvido à palavra de Deus. Foi isso. Queria ir no caminho dele, mas tinha que ir no caminho de Deus, no caminho que Deus traçou para ele ou para ela, entendeu? Então Jesus dá o exemplo aqui para os discípulos, que aquele que não se converter de verdade todo o seu coração, né, e não se tornar como uma criança temente, obediente, fiel, não é maior no reino dos céus, ou seja, não entrará no reino dos céus. Então ele faz essa comparação aqui para os discípulos, e é para nós hoje também. Se nós queremos agradar o coração de Deus, temos que todo santo dia nos converter. Todo santo dia nos converter. Porque somos falhos e pecadores. Erramos em diversas maneiras. A Bíblia diz que nós temos que matar o leão por dia. Todo santo dia temos que matar um leão. Ou seja, temos que renunciar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? Aí, disse Jesus: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis aonde? No reino dos céus. Para você ver que Jesus não fala em maior no reino dos céus. Está vendo? Porque no reino dos céus nós vamos ser como quem? Como os anjos. E aqui na terra, se nós queremos ser o maior, temos que ser o quê? O menor. Quer ser maior diante de Deus? Sirva, seja o menor. Se humilhe perante Deus. E Deus faz você ser grande perante os homens. Aí ele disse, no versículo 4, portanto, aquele que se humilhar, está vendo? Olha a resposta que o Senhor Jesus, ele dá para os discípulos. Aquele que se humilhar, como esta criança, esse é maior na onde? No reino dos céus. Ou seja, esse é maior diante de quem? De Deus. Está vendo? Quando Jesus pegou a criança, o que foi que a criança fez? Ela abraçou o Senhor Jesus. Ela se aproximou do Senhor Jesus. De todo o coração. Quando nós oramos, quando nós ajudamos, quando nós tornando o coração limpo para Deus e deixamos Deus entrar e fazer morada com seu amor, com a sua presença, quando nós perdoamos, quando nós obedecemos, quando nós confiamos em Deus, quando nós fazemos a sua vontade, nós estamos o quê? Se humilhando.
Quando nós adoramos o Senhor, nós estamos o quê? Se humilhando. Quando nós obedecemos a palavra de Deus e colocamos ela em prática, nós estamos o quê? Se humilhando perante o Senhor. E Deus se agrada disso. E Deus abre os nossos quê? Nossos caminhos. Deus abre as portas, né? Deus realiza o desejo de quem? Do nosso coração. Quando nós se tornamos o quê? Como uma criança, obediente, temente, né? Não respondona. É assim. E Deus quer isso de nós, que venhamos aceitar o quê? A correção. Que venhamos aceitar o quê? A repreensão. Porque Deus ama a quem? A quem repreende. Deus repreende a quem Ele ama. Por quê? Porque Deus está vendo que a pessoa não está agindo de forma correta. Deus está vendo que a pessoa não está sendo obediente. E Ele repreende, Ele corrige, Ele chama o quê? Atenção. E não é de hoje que Ele faz isso, né? Então nós temos que fazer o quê? Aceitar a correção de Deus, aceitar a repreensão de Deus, para que nós venhamos o quê? Crescer, né? Crescer espiritualmente com Deus. Aprender a dar ouvido à voz de Deus, para que lá na frente nós venhamos ver o quê? Aquilo que o nosso coração deseja, para que as bênçãos do Senhor ela possam nos alcançar em todas as áreas de nossas vidas. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Se converter, ou seja, renunciar, né? E se tornar como uma criança que se humilha aos pés de quem? Aos pés do papai, o nosso papai do céu. Amém? Por isso que o Senhor Jesus ele disse, portanto, no versículo 4, aquele que se humilhar, aquele, para você ver que ele não está referindo a todos, né? Mas aquele. Porque isso aqui não é para todos. É só para quem quer. É ou não é? É, para quem quer, para quem aceita. É só para quem quer. A palavra de Deus, para quem acredita, né? Por isso que aqui não está. Por isso que aqui não tem um S. Aqueles. Mas aquele. Aquele que quer, né? Aquele que aceita. Né? Que Aqui, aceita. Isso. Então, aquele que quer se humilhar. Aquele que quer se humilhar pode ter certeza que ele é abençoado por quem? Por Deus, né? Ela é abençoada por Deus. Mas quem não quer, aí fica difícil de Deus abençoar, né? Fica difícil de Deus transformá-lo ou transformá-la, mudar a vida dele ou mudar a vida dela. É ou não é verdade? Então, Jesus foi bem claro com os discípulos, né? Você quer ser maior no reino de Deus? Então se humilhe, sirva uns aos outros, né? Perdoe, ame, ore uns pelos outros, né? Suporte uns aos outros, ajude uns aos outros. Então, para que você seja maior perante o Senhor. E versículo 5: e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim o quê? A mim me recebe. Ou seja, a pessoa que ela nasce, né? A partir do momento que ela se batiza, que ela nasce das águas do Espírito Santo, e se torna o coração dela como um coração de uma criança, ela recebe o Senhor Jesus de braços o quê? De braços abertos. Ela aceita o amor de Deus, né? Ela aceita a correção de Deus.
ela reconhece que erra, que é falho, reconhece que sem Deus não é nada, não chega a lugar algum. Ela reconhece que depende de Deus, né? Que sem Ele nada pode fazer, porque o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, se você for como uma criança, né? Se você for como uma criança, você me recebe. Ou seja, a oração, ela é o quê? É ouvida. Está vendo? A palavra de Deus é simples de se entender. É só nós prestar atenção. Isso aqui, nós não temos que ler como se estivesse lendo um livro, uma revista. Não. A palavra de Deus nós temos que ler e entender e compreender o que Ele fala conosco. Como é que eu faço isso? Como é que eu entendo? É eu me tornando como uma criança. Eu sou adulto, mas se dentro de mim há uma criança que obedece, que se humilha, que compreende a palavra de Deus, que recebe o Senhor como suficiente e salvador da minha vida, a minha oração, ela é ouvida por Ele, ela é respondida. E Ele me faz entender e compreender o que? A sua palavra. Eu compreendo a palavra de Deus, porque Ele me dá entendimento, porque Ele me dá a sabedoria, o conhecimento, para me entender que Ele está falando comigo, que Ele fala comigo, né? É isso. Mas para isso nós temos que buscar. Se eu quero conhecimento, se eu quero entender e compreender a palavra de Deus, eu tenho que buscar de todo o meu coração. Eu tenho que me humilhar. Senhor, me dê entendimento da sua palavra, me dê a sabedoria da sua palavra. Espírito Santo, faz eu entender, compreender o que Deus quer falar comigo. E Ele faz isso. E Deus, Ele está falando aqui conosco, aqui, ó, que nós temos que se tornar uma criança dentro de nós. Dentro de nós tem que ser como uma criança, né? Compreender, entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer para nós. E esperar com paciência, né? Esperar com paciência aquilo que nós pedimos para Deus. Amém? E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, tá vendo? Então não adianta só falar no nome dele, né? Em momento de aperto, de aflição, falar no nome dele. Se não há uma convenção, né? Tem que ter a convenção dentro de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas para isso, no versículo 1, nós temos que se aproximar de quem? Do Senhor Jesus. Nós temos que nos aproximar do Senhor Jesus de todo o coração, para entender, para compreender, para se encher do seu amor, da sua presença, da sua paz. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para nós. Vamos guardar no coração e colocar ela em prática, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.